Palavra maravilhosa, hein? Boa tarde, meus irmãos, meus amigos, tudo bem? Que Deus abençoe vocês em suas lares. Mais uma vez estamos aqui através da internet falando com vocês, né? Que coisa maravilhosa, né? Como eu disse no culto passado, hoje em dia a gente tem que... Isso aqui é como se fosse um caminho que Jesus está seguindo, né? Com a sua palavra, a gente levando a sua palavra dele, né? E é como se fosse um caminho, e você fosse ali como se fosse Mateus, né? Você como se fosse Mateus, e ali ele está chamando você, dando essa oportunidade para você aceitá-lo, né? Antes de ir direto à minha palavra, eu escutando a palavra da pastora, né? Eu vi aqui como é que estão os dias de hoje, são os sinais, né? São os sinais. Então aqui em Isaías, né? Capítulo 5, versículo 20, né? Eu sempre falo desse capítulo e desse versículo, que são os sinais que estão acontecendo agora, estão bem evidentes, né? Que diz assim, ó: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e à luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. A gente está vendo isso direto, né? Nós estamos vendo isso aí com muita frequência. Mas a minha palavra, meus irmãos, eu vou pedir para que os irmãos abram, por favor, em João, né? O Evangelho de João, capítulo 4. Uma passagem muito conhecida, né? Mas nem por isso menos importante, né? Então vamos lá. João, capítulo 4, versículo do 1 até... Deixa eu ver aqui. Até 27, eu acho. Vamos lá. Então diz assim a palavra: a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez à Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha já dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, vamos ver aqui quantas coisas vocês
essa palavra vem dizendo para ti, né? Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar aqui. Jesus tinha ido a Jerusalém, né? Tinha ido a Jerusalém e purificou o templo, né? E conversou com Nicodemos, um líder religioso, a respeito da vida eterna. Deixou Jerusalém, né, a caminho da Galileia, visitou Sicor e outros vales, né, outros vilarejos, né, e não evitou passar por Samaria, conforme outros judeus tinham costume, porque eles tinham umas desavenças, né, que nós precisamos lembrar que era necessário passar em Samaria, compreender sobre a mulher, né? E dar-lhe a palavra que lhe era necessário, né? A mensagem de Jesus desafiava aos fariseus. Foi por isso que ele acabou tendo que sair de onde ele estava. Porque eles tinham inveja. A popularidade de Jesus dava inveja aos fariseus. Muitas vezes a gente sobressai sobre qualquer setor e a gente causa inveja a outros, né? E o discurso de Jesus, a forma como Jesus comunicava, a forma como Jesus falava do reino de Deus, era diferente. Isso lhes causava, né, uma inveja enorme, porque as pessoas enxergando ele acreditavam nele, porque ele tinha autoridade na sua palavra, né? Então eles se ressentiam. Era importante para Jesus falar com aquela mulher em Samaria, né? E para seu povo também, né? Então, por isso que ele passou por lá. Não importava que ele tinha um desavenço, né? A compaixão. Jesus tinha compaixão por ela. Ele queria salvá-la, né? Se você olhar ali no versículo 7, né, do capítulo 4, você vai ver lá, ó. Vai ver lá no versículo 7 assim, ó. Veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Mas aquilo foi só um jeito que Jesus arrumou, né, de falar sobre si, né, e de salvar a vida daquela pessoa, né, mostrar para ela o que era o reino de Deus, né? E por que tinha essas desavenças que você... Ela ficou perguntando para ele, por que você fala samaritana? Por que fala comigo? Né? O que acontece, meus irmãos? Eles tinham as desavenças porque eles achavam que os samaritanos eram impuros, né? Porque eles, na época de Nabucodonosor, né, muitas pessoas depois foram para aquele lugar e judeus remanescentes que ficaram por ali acabaram se misturando com outros que não tinham nada a ver com os judeus. E eles aí, vamos dizer assim, é como se fosse um judeu de segunda classe, né? Eles tinham essas desavenças, eles achavam que aqueles judeus que acabaram se envolvendo, né, com aquelas pessoas que não eram judias, eles acabaram considerando-as como traidoras, né? Então, por isso que eles a consideravam dessa forma, porque na época que eles foram, os judeus foram deportados para a Babilônia, a sua derrota e a sua derrota do Assírio, estrangeiros foram levados para lá. Mas para que eles foram levados para lá? Para manter a paz, segurar o povo ali. Mas como eles mantinham, a princípio, manter a paz com uma certa rigidez, né? Ó, segura aí e tal. Mas depois acabaram se envolvendo, foram ali devagarinho, né? Se juntando um com o outro, conversa vai, conversa vem. E é assim que acontecia. E acabaram se misturando, né? E eles eram considerados uns judeus de segunda classe, né? E é por isso que tinha essa confusão aí. Ele pediu algo pequeno. Jesus pede algo pequeno para você também. O que ele pede? Ele pede que você acredite nele, que você o aceite.
que é pequeno para nós às vezes, mas é uma grande coisa. Ao mesmo tempo é uma coisa assim, meio misturada, porque é pequeno, mas ao mesmo tempo é fácil, pode ser difícil, porque muitas vezes, como eu falo assim, a coisa pode ser fácil, né? Pode ser simples, mas não é fácil. Agora eu peguei a palavra. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Para chegar a ser um cientista é simples, é só estudar. Mas às vezes estudar não é fácil. Entende? Está entendendo a situação? É a mesma coisa. Às vezes é simples, é só você aceitar Jesus Cristo. Mas muitas vezes as pessoas nas vidas que têm, isso acaba não sendo fácil, né? Pessoa viciada, né? A pessoa que tem um gênio irracível, né? Muitas vezes é simples, é só aceitar Jesus. Mas muitas vezes não é fácil, né? É só aceitar. Então eu vou falar para ti, meu irmão. Você é simples, você tem que também empreender uma certa energia para aceitar Jesus no seu coração. Tem que aceitá-lo com sinceridade, tem que aceitá-lo com fervor, com amor. É assim que a gente vai falando, agora eu aceitei mesmo. Agora, alguns casos nós somos transformados de uma hora para outra, né? Eu já vi pessoas que bebiam, de um dia por outro deixaram de beber. Mas também conheço pessoas que foram devagarinho, aí pararam, aí tomaram um pouquinho, daqui a pouco estavam no baile, aí o baile foi ficando sem graça, vivia naquele negócio de farra, né? E tal, mas aquele negócio se tornou sem graça, o Espírito Santo foi tocando, aquilo passou a ser como nada. Então é assim que acontece, meus irmãos. Mas você tem que aceitar com sinceridade, é simples. Muitas vezes não é fácil, mas é simples, né? Agora, uma coisa interessante, Jesus chegou a ela, né, e tratou o pecado da mulher com um tato. Ele não foi assim, você fez isso, você faz assim. Não. Né? Ele no versículo 16, ele diz assim, quer ver? Deixa eu ver aqui, meus irmãozinhos. Versículo 16. Versículo 16, ele diz assim, disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ele já sabia do que estava acontecendo. Mas ele, vamos dizer assim, ele deu um jeitinho para que ela reconhecesse o seu erro, né? Ele deu uma ajeitada para que ele também, ela não se sentisse ferida, ela se toca, como diz aqui no Brasil, se tocasse, né? Se desse aquele clique, caramba, eu estou fazendo isso errado, né? Que às vezes, meu irmão, não acredite, às vezes as pessoas fazem as coisas que são erradas, mas sem muita consciência daquilo que fazem. Às vezes por desconhecimento, às vezes por ignorância. Então você pode estar num caso desse, né? Mas se você olhar a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que você vai acabar vendo o que está acontecendo com você, né? E nós temos muitas funções físicas, né? Nós sentimos fome, nós sentimos sede. Isso é a função física. Mas é verdade também que nós temos nossas funções espirituais. E nós, assim como o nosso corpo sente fome e sede, o nosso espírito também sente fome e sede. Mas é uma sede e fome diferente, né? O corpo precisa, porque ele precisa de uma energia física para trabalhar. Ele precisa de água para que seus fluidos, né? Toda aquilo que a gente se alimenta e tal, possa ser levado para o pulmão, para o cérebro, para todo o nosso corpo, para as células. Ele precisa de água, né? Agora, quem é a palavra? Quem é que é a solução para o teu espírito? Jesus, Deus na sua vida. Ele
vai dar soluções, Jesus vai dar a solução para você, né? Você precisa de energia, mas energia é diferente, né? Ele deu a sua vida por você. Que amor, quem é que pode falar, Jesus não me ama? Quem é que você já viu? Não estou aqui fazendo juízo de valor, nem criticando nem a religião alguma. Mas eu não enxergo em nenhuma outra religião qualquer profeta ou entregando a sua vida para quem ele quer salvar. Mas Jesus te entregou a vida dele para ti. Ele se entregou e derramou seu sangue para salvar você. Que amor é esse? Você tem ideia do que é esse amor? Né? Uma coisa é diferente, olha só. Muitos que estão aqui nos assistindo são pais e mamães. Com certeza o papai e a mamãe entregaria a sua vida pelos seus filhos. Né? Mas será que ele entregaria a vida, você entregaria a vida por 100 pessoas que inclusive estão, deixa de ser bobo, xingando você, se você é bom nisso aí, faz assim, assado. Mas Jesus entregou a vida dele. Detalhe, de novo vou repetir, Jesus praticou aquilo que ele pregava e falava no Evangelho, sobre o Evangelho, até o fim, até o seu último suspiro. Na cruz ele pediu para que Deus perdoasse os seus algozes. Isso é muito raro. Só Jesus, é tão raro que só Jesus fez. Não é? É tão raro que só Jesus fez. E ele vai atender às suas necessidades. Ele atende. Ele vai ser o alimento e a água para o seu espírito. Ele fala para que você coloque todo o peso dos teus pecados sobre ele. Quando ele foi para a cruz lá, ele falou, eu estou carregando o teu pecado, eu estou assumindo o seu pecado. As coisas que você faz errado, conscientes ou não. Né? Então, essa é a grande mensagem que eu quero falar para ti. Né? Aceita Jesus na sua vida. Resolva. Leia a palavra é maravilhosa. Ela sempre tem todas as soluções. Eu quero saber como é que eu vou gerir a minha vida financeira. Está lá, tem. Acredite, se você for lá, tem ensinando para você como é que você tem que gerir a sua vida financeira. Né? Se você vai falar, como é que eu tenho que tratar o meu irmão aqui que não é legal comigo? Está lá. E eu estou falando isso para mim também. Acredite. Tu acha que eu não tenho problemas na minha vida? Que eu não sofro decepções? Que eu não fico, às vezes, chateado com as coisas que as pessoas fazem contra mim? Claro que eu fico. Mas eu tenho que encontrar em Jesus alguma coisa, algum jeito. Né? Peço oração aos irmãos, peço oração ao meu pastor. Ora por mim aí que está ruim de segurar isso aqui. Eu tenho certeza que Jesus vai apaziguar o meu coração. Eu colocar essa coisa para fora, eu quero colocar. E é assim que a gente vai fazendo. E Jesus vai resolvendo. Às vezes a gente está precisando de uma palavra ou de outra, e vem uma pessoa fala do nada. Eu já tive situações na minha vida em que as pessoas falaram coisas para mim, eu estava prestes a fazer uma grande besteira, antes de eu ser cristão e tal. Mas veio uma pessoa e foi falar de Jesus para mim. E ela não era nem uma pessoa que curtia Jesus, não. É interessante, né? Ela não curtia, mas Deus fez uma mula falar, não vai fazer um descrente falar? Claro, é mole, né? Então venha para Jesus, aceite Jesus em sua vida. Você será feliz, você vai ser feliz, vai ter recompensa. Porque não pensa logo na recompensa do dinheiro, né? Mas a recompensa de você estar tranquilo consigo mesmo. A melhor coisa que você tem é você estar tranquilo consigo mesmo
Porque você tem Jesus na sua vida. Porque quando você tem Jesus na sua vida, você não dá o golpe em ninguém, você não rouba ninguém, você não faz coisa errada, você não faz coisa errada nem com você mesmo. Você começa a reparar que o seu corpo precisa de coisas boas, e o nosso corpo é o templo de Jesus, onde a gente aceita Jesus. É isso. É essa palavra, uma pequena palavra que eu queria dar para vocês, mas nesse sentido, para que você aceite Jesus na sua vida, para que você tenha soluções sobre todos os seus problemas, porque ali em Jesus e na palavra de Deus tem todas as soluções para a sua vida. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus fique com vocês. Amém.